Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falo sobre neuromarketing. E lembro todos que a partir da semana passada foram inseridas referências bibliográficas deste podcast no meu site. É só acessar www.adrianofreitas.com e você vai ter acesso não só a essas referências, dicas de leitura para aprofundamento dos assuntos, como também trechos de aula, palestras e outros materiais relevantes, assim como informações profissionais minhas, meus projetos e cursos que eu apresento que também são gratuitos, que de vez em quando aparecem por lá. Não deixem de acessar www.adrianofreitas.com. Aqueles que desejarem ir direto para as referências bibliográficas desse podcast, podem também acessar podcast.adrianofreitas.com. Vai ter o link de todas as plataformas de áudio e logo embaixo um link que dá acesso diretamente à bibliografia. E volto a chamar todos a participarem desse podcast enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E nesse episódio eu falo um pouquinho sobre o neuromarketing. Apresento a ideia, digo do que se trata para que todos conheçam e em breve eu retomo o assunto trazendo algumas dicas sobre essa área. Então, para a gente começar entendendo o que é o neuromarketing. O marketing é uma área, é um segmento profissional que visa divulgar e vender ideias. Essa é simplificando a ideia do marketing. Então, as empresas se utilizam do marketing para divulgar suas filosofias de trabalho, para divulgar seus serviços, para divulgar seus produtos. Então, tudo que elas querem que seja assimilado e se transforme em vendas e negócios. Recentemente, tem-se ouvido falar muito do chamado neuromarketing, que nada mais é do que o marketing, só que com conhecimentos de neurociências aplicados nesta área. Isso significa dizer que há uma incorporação do marketing de certos conceitos das neurociências com o intuito de ter uma melhor performance, ter resultados melhores. E isso se obtém a partir do momento em que a neurociência é capaz de fornecer ao marketing informações sobre reações emocionais do ser humano, em vieses cognitivos, que são aqueles erros de avaliação, que são critérios para tomadas de decisão. Então, isso tudo agregado e direcionado ao marketing se torna uma arma muito poderosa na mão daqueles que usam bem esse conhecimento, porque eles podem fazer uso de pequenos deslizes humanos na hora de tomar decisões, na hora de definir certas ações e ter certas reações, e a partir desses deslizes eles implantam ideias, implantam conceitos, argumentos, de forma que a pessoa tenda a decidir o que eles querem que se decida. Então, realmente é uma área bastante poderosa e é uma nova tendência que tem se mostrado de extrema eficiência. Mas aí você me diz, mas como assim isso vai tornar os consumidores vulneráveis? Eu diria que totalmente vulneráveis não, porque todos têm o seu livre-arbítrio, todos conseguem arbitrar e decidir sobre o que vão ou não fazer. Ninguém é capaz de impor isso através do marketing, mas eu diria que para muitos grupos e muitas pessoas é quase isso, porque realmente a pessoa acaba sendo empurrada a tomar decisões que ela não tomaria de outra forma, acaba sendo empurrada a seguir tendências, aquela chamada efeito manada, a seguir decisões de maioria, e isso é fortemente vantajoso para o marketing. E quando eu falo em conhecimentos das neurociências, eu me refiro ao fato de que as neurociências, por estudarem nosso mecanismo, nosso sistema nervoso, nosso cérebro, ele acaba conseguindo detectar, mapear e estudar as reações emocionais que o ser humano tem a determinadas situações.
além de reações emocionais, também há tendências nas tomadas de decisão. Então, quando uma pessoa tem que decidir se compra ou não um produto, ela tende a ter critérios ou tendências que podem empurrar ela a comprar sem nem pensar muito sobre o assunto. E é aí o ponto, né? São nesses pontos em que o neuromarketing entra e faz um ótimo uso. Como exemplo, eu cito aqueles vieses cognitivos. Eu viro e mexe, eu volto neles, porque realmente é uma tendência humana e ele nos afeta muito. Então, uma dica que eu dou aqui para quem quer saber mais sobre o assunto é voltar em alguns episódios lá atrás, que eu realmente fiz uma série falando de heurísticas e vieses cognitivos, onde eu até bati papo com um colega, e que eu falo sobre diversos desses vieses, dou mais detalhes. E ao ouvir aqueles episódios, vocês vão entender que realmente as pessoas podem tomar decisões erradas, serem empurradas a isso. Só para quem não ouviu o episódio ainda, para que possa entender, nós temos um viés chamado viés de adesão, o chamado efeito manada, popularmente, que é o seguinte: quanto mais pessoas aderem a uma ideia, a um serviço, a um produto, mais gente vai querer. Isso significa que se um produto ele consegue placar em um grupo de pessoas, cada vez mais pessoas vão querer aquele produto porque outras pessoas já estão usando. E quando essas novas pessoas aderem, esse número, esse volume de pessoas fica maior e acaba atraindo mais gente ainda. Então entra uma bola de neve. Quanto mais pessoas querendo. Então, um exemplo disso é que você tem vários anúncios de marketing, várias divulgações e propagandas onde se mostra multidões usando o produto. Então você tem propagandas de cerveja, onde tem um estádio de futebol inteiro bebendo cerveja, ou todo mundo na praia bebendo aquela cerveja. Você não mostra uma pessoa só, justamente porque a sensação de que tem muitas pessoas gostando daquele produto e usando aquele produto vai te empurrar a querer aquele produto também. Isso é uma tendência. Então, se você tem uma propaganda que tenta mostrar para o público que o produto já é bem conhecido e bem usado, ele vai ter um efeito. Se você tem a mesma propaganda, só que com foco de que é um produto novo, que as pessoas vão começar a conhecer, você vai ter outro efeito bem diferente, né? Justamente por essa tendência humana a seguir aquilo que os outros já estão usando. Então, isso é um viés cognitivo, né? Um viés de adesão. Você tem outras tendências de tomadas de decisão, eu citei essa como exemplo, que vão nos empurrando. Então, se você tem um agrupamento dessas tendências bem trabalhadas, bem planejadas em cima de um marketing, você acaba tendo uma propaganda, uma divulgação muito eficaz no mercado. E aqui eu vou até dar outros exemplos que não sejam dos vieses cognitivos, né? Porque aqui eu dei só uma pincelada para quem quisesse saber mais, mas é interessante retornar lá nos episódios anteriores. Agora, um outro exemplo é quando você tem um produto novo ou um produto de menor adesão, um produto mais simples, um produto que não tem tanta entrada no mercado, mas ele quer concorrer com uma grande marca. Vocês podem reparar que os elementos visuais da embalagem daquele produto tendem a ser muito próximos aos daquela marca que ele quer concorrer. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente tem duas grandes marcas de achocolatados no mercado. São duas marcas que já estão consolidadas. Uma tem embalagem vermelha e a outra tem embalagem amarela. Dificilmente você vê um concorrente menor dessas marcas usando embalagem verde. Usando embalagem azul, rosa, laranja, você não vê. Por quê? Porque a identidade visual ela é assimilada pela gente não em detalhes. Ela é assimilada em... o nosso cérebro se preocupa muito em ver a cor predominante, os elementos maiores daquela embalagem, se tem um copo grande na embalagem ou se não tem, né? Isso fica muito marcado num produto. E quando a gente vê uma marca que não é a mesma,
mas ela tem embalagem da mesma cor, no mesmo tom de cor, tem o mesmo copo grande, tem um copo grande também, só que os outros elementos são diferentes. Por mais que a gente consiga saber que não é a mesma marca, a sensação que a gente tem é de uma qualidade próxima àquela que eles estão querendo concorrer, tá? Então a pessoa pode até comprar, provar, achar uma porcaria e não comprar mais, mas num primeiro momento ela vai ser empurrada a experimentar. Então se você tem uma marca menor que não usa elemento visual nenhum de outra marca, e você tem uma que usa, faz uma meia cópia ali da embalagem, você vai reparar que essa tendência de experimentar vai ser por aquela que tem os elementos próximos, justamente por essa sensação que nós temos de proximidade com a qualidade, com o sabor, que é dada pelo elemento visual. Tá? Então, isso aí é mais um exemplo do uso do neuromarketing. Então, se você reparar, for no mercado e parar para olhar, você vai ver que várias marcas pequenas têm embalagens muito similares a grandes marcas. Quando eu falo muito similares, pessoal, não é que precisa ser igualzinha não, tá? Mas assim, tons de cor, um ou outro elemento da embalagem, você vai ver que se assemelha. Justamente para isso, né? Para empurrar a pessoa a ter uma sensação de maior confiança do que outras marcas. Percebe? Então, se você fizer, como no caso que eu falei, um apanhado de marcas de achocolatado, mesmo que aquelas desconhecidas, você vai ver que predominantemente a maioria ou é vermelha ou é amarela. Então, justamente para que possam competir e agregar valores que são das marcas já consolidadas que usam essas cores. E aí, voltando agora ao conceito do neuromarketing, eu já dei 2 exemplos. A gente tem o uso desse neuromarketing, como eu falei, para venda de produtos, para venda de serviços. E a gente tem outros usos, né? O marketing político, por exemplo. Hoje em dia você tem propagandas eleitorais e formas de candidatos que visam ter um cargo público mostrarem seu trabalho, mostrarem suas ideias, fazendo uso, muitas vezes, desse tipo de técnica, que vai desde a cor ou do estilo da roupa que a pessoa usa, até a forma de falar, e até passando aí por elementos visuais da propaganda, pelo tipo de tom da propaganda e por aí vai. Sem contar aquelas propagandas que fazem um uso maléfico disso, né? Que além de tentar convencer a pessoa, elas focam na desinformação, na mentira, para que com isso elas consigam difamar aqueles que são concorrentes, para que eles deixem de ter a adesão das pessoas e essa adesão passe para o candidato deles. Então, você tem vários usos aí, que são alguns usos éticos, dentro de uma certa ética, outros usos totalmente antiéticos, que são usos que justamente empurram as pessoas a acreditarem em mentiras, a ficarem cegas para conhecimentos verdadeiros, que fazem a pessoa perder a referência do que é bom, do que não é bom, do que é certo, do que não é certo. Então, esse é um tipo de uso não muito ético do neuromarketing. Então, o que a gente precisa saber é que aí a gente vai ter, de um lado, as empresas e as instituições e os políticos, quem quer que seja, fazendo uso do neuromarketing para tentar implantar mais a ideia, fixar mais suas ideias e seus produtos. E, por outro lado, a gente pode ter aqui um conhecimento do neuromarketing no sentido de fazer com que a gente se defenda do que a gente vê no dia a dia e no mercado. Então, eu, como consumidor, eu posso me informar sobre o neuromarketing no intuito de eu não cair nas pegadinhas, de eu não ser levado a tomar decisões que eu não queira tomar, de fato. Na nossa cultura, nós não temos essa divulgação para que as pessoas, os consumidores, tenham acesso a essas técnicas e, com isso, possam se proteger. E, por outro lado, nós temos grandes corporações e empresas que são vorazes no mercado e que fazem um ótimo uso disso. Em episódios futuros, eu vou retornar ao tema justamente para que a gente possa aí
ver algumas dicas, né? Aqui eu dei 2 exemplos, o exemplo da embalagem e dei o exemplo no caso do viés de adesão, mas enquanto isso, quem tiver interesse, vai lá escutando os outros episódios sobre vieses cognitivos e mais à frente eu retomo com algumas ideias, algumas dicas sobre o assunto para aqueles que têm um negócio possam aplicar e para aqueles que são consumidores possam se defender. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falei sobre o neuromarketing. Quer escrever para a gente sugerindo um tema, fazendo uma crítica, um elogio, uma sugestão? Basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. Semana que vem tem mais. Aguardo vocês!